Glória a Deus. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Você já deu um sorriso para essa pessoa que está do seu lado ou não? Já falou que vai pagar a janta dela? Não? Pode deixar embaixo. Pode tomar o seu assento. Que alegria estar aqui. Vir aqui para mim sempre é uma forma de Deus me mostrar o quanto que um local saudável, ele cresce. É bom eu voltar aqui de tempos em tempos, porque dá para perceber o crescimento da obra, o crescimento do arado. Estava lá embaixo com o Bispo Júnior, e ele estava falando da semana passada, como que foi, o tanto de coisa que ele teve que fazer na igreja, e o tanto que ele ficou cansado, e aí sentado do lado dele, e ver ele pegando fogo, a pastora Damares pegando fogo. Gente, isso não é normal. Vocês têm líderes abençoadíssimos. Será que você pode glorificar a Deus pela vida dos líderes aqui dessa igreja? Isso é bom demais, isso é bom demais. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo de número 13. O bispo me deu só até meia-noite para pregar, eu estou preocupado com o horário. Feliz de ver meu amigo Eduardo, estudamos juntos. A gente estudou junto? Eu estou ficando velho, meu Deus do céu. Era do mesmo período. Tá, mas éramos amigos. Não estou ficando tão doido assim. Cadê a pastora Damares? Não é só você, tá vendo? Mas muito bom te ver, que Deus te abençoe, está com a sua família, Deus te abençoe muito. Escute, há uns 2 meses mais ou menos, quando o bispo me convidou para vir ministrar aqui, Deus colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra ela estava voltada para visão. E eu não entendi, na época, o porquê que aquela palavra tinha feito sentido. Eu só fui entender, e eu confesso para você, quando eu cheguei aqui. Uma das formas que existe de avivamento é todas as áreas da nossa vida estarem funcionando. Todas as áreas da nossa vida estarem vivas. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar ao meu e ao seu coração essa noite. Porque é bem verdade que é uma maravilha nós estarmos aqui nessa sexta-feira de gelo lá fora, mas de espírito aquecido aqui dentro. Mas a gente sabe que nessa geração, estamos numa imersão jovem. E essa geração de jovens tem sido rotulada ou titulada como a geração mais fraca que já existiu. Como a geração que menos aguenta a pressão e que menos suporta o processo. A geração de hoje, ela é tida como uma geração que não aguenta nada. Isso é um grande problema. Eu não coloco a culpa na geração porque a minha geração teve problemas, a geração do bispo teve problemas, outras gerações tiveram problemas, mas fato é que o que diferencia se uma pessoa ela vai crescer na vida e vai ser bem-sucedida é quem ela carrega dentro de si. Eu acho que você não entendeu. É quem ela carrega dentro de si. Não tem a ver com a geração, mas sim com o avivamento que o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de proporcionar nas nossas vidas. A passagem que nós vamos ler, ela aconteceu por volta do ano de 1446. O povo de Israel fazia 1 ano e 2 meses aproximadamente que eles haviam saído do Egito. Haviam sido libertos do Egito. E agora nós vamos ver 12 jovens que têm a oportunidade de ver aquilo que Deus está desenhando em relação ao futuro. Só que nem todos esses 12 jovens carregavam dentro de si esse espírito que você carrega aqui hoje. Eu quero imergir nessa história com você. Volte seus olhos para o versículo 1 do verso 13, por favor. Gente, eu vou ler Bíblia aqui essa noite. Vocês gostam de Bíblia, não? Então vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel.
De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Olhe para cá. Moisés está separando 12 homens, 12 príncipes, ou seja, 12 líderes. Pega bem essa mensagem, 12 líderes. Verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual terra em que habita, se boa ou se má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas. Verso 20, também qual a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias das primícias das uvas. Corre lá para o verso de número 25. Ao cabo de 40 dias, quantos dias? 40. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, ou seja, como quem diz: opa, pera lá, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é povo mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os homens e moradores dela, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Corre lá para o verso 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão e a toda a congregação, e lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, grava bem essa dupla, Josué e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. E retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apredejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu
na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Esse é o tipo de leitura que eu não preciso nem pregar mais. Mas eu quero que você volte os seus olhos, porque na verdade Jesus está voltando. A vinda dele está muito próxima. E jovem, você que tem talvez 10 anos, 12, 14, 15 anos e está me ouvindo aqui, 20 anos de idade, semana que vem eu vou completar 32, eu estava pensando esses dias, cara, como eu gostaria de voltar lá atrás e conversar com o Tiago de 20 anos de idade. Como a minha vida seria totalmente diferente. Mas, pelo fato de estar num lugar como esse, na idade que você está agora, graças ao bom Deus, eu estou aqui podendo compartilhar com você. Então, tenha o seu coração para aquilo que Deus está fazendo nesses últimos tempos. Porque, na realidade, o Espírito Santo, Ele está a fim de levantar Calebes e Josués aqui nessa noite, para se posicionarem em todas as situações da sociedade lá fora. Nessa conferência, o Espírito Santo ele vai te fortalecer, te dando armas e estratégias. Então não disperse a sua atenção por nada. Dessa passagem todas que nós lemos, eu tenho 5 lições para compartilhar com o seu coração. E a primeira delas é: a missão não era decidir se a terra era boa, mas sim como entrar naquela terra. Quando Deus fala para Moisés, envia um povo para espiar a terra que eu vou dar a vocês, Deus não está falando, vai espiar para ver se a terra é de boa qualidade, é de má qualidade, se a terra é frutífera ou não. Deus está falando assim, vai espiar para vocês se prepararem para o futuro que eu tenho preparado para vocês. E como nós lemos, Moisés ele separa 12 jovens, 12 líderes, 12 príncipes para irem espiar a terra. E na cabeça de Moisés, o bispo e os líderes aqui da igreja sabem, quando você levanta uma pessoa para uma determinada função, você espera que aquela pessoa te surpreenda, dando o melhor de si. Só que a verdade é que nem todo líder que o próprio Deus levanta tem a visão que ele dá. E isso é um problema. E quando na realidade a maioria deles não tinham a visão que Deus estava preparando para aquele povo. Porque de 12 que é enviado, apenas 2 têm a visão dos céus. E aqui que vem o redobramento da nossa atenção para aquilo que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações nessa imersão. Porque se nós estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra, e o Espírito Santo tem preparado jovens para se posicionar, nós precisamos entender que é muito mais sobre aquilo que Ele está desenhando do que aquilo que a gente acha que viu. Eles sobem e aí eles veem a terra. Parece eu e você. Quando vem algo daquilo que Deus falou que ia fazer na minha e na tua vida, e aí você fica questionando, fica murmurando, querendo entender cada detalhe do processo daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele não precisa da sua aprovação para Ele manifestar a glória dEle na sua vida. Aqueles homens sobem e 10 deles ficam perplexos. E eles começam a enxergar um monte de coisas na terra. Só que o que mais que eles enxergam? Problemas. Problemas. Desafios. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo que está aqui nesse auditório tem problema. Tem pessoas que têm problema na saúde, outros têm problema na finança, outros têm problema na carreira, outros têm problema no ministério. Todo mundo que está aqui tem um monte de problema. Só que qual é a diferença de um crente cheio do Espírito Santo e avivado do Espírito Santo de um crente que não é? É que aquele que é cheio do Espírito Santo, onde tem problema, ele não enxerga problema, ele enxerga solução. Ainda mais quando Deus já falou que ia entregar.
Preste atenção, Deus fala com Moisés, envia homens, envia espias. Para quê? Para a terra que eu vou dar para vocês. Mas só 2 entenderam que Deus, não é que Deus ia dar, Deus já tinha dado. Eles só precisavam entender como que eles iam entrar. Quer um conselho? Se você quer andar com Deus, meu amigo, minha amiga, se você quer ser cheio do Espírito Santo, e você quer ter avivamento na tua vida, o conselho que eu te dou é, não queira fazer Deus descer no teu nível de fé. Não, porque a proposta de Deus é sempre para você subir no nível dele. Porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Para aquilo que Ele tem preparado para mim e para a tua vida, deixa eu falar, precisa de fé. Porque não é fácil, não é simples, até porque você não foi comprado com o euro, o dólar, a libra, o ouro, você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. A sua vida vale muito. Então, para você viver aquilo que Ele tem preparado, você precisa de fé. Segunda lição que eu aprendo disso daqui, o planejamento e a estratégia, ela precisa ser valorizada. Por quê? Porque Deus valoriza planejamento e estratégia. Quando Deus fala, vai espiar, eu já falei, tem que ver o futuro. O que é preciso para eu poder alcançar? Deus falou o que ia acontecer, mas como que eu faço isso? Para onde que eu vou? Sabe qual que é o problema, bispo? Às vezes, Deus nos promete uma coisa, a gente recebe aquela palavra de domingo, fica impactado, mas quando é na segunda-feira, a gente ainda fica, ai, que palavra, meu Deus, eu vou viver isso. Na terça, eu vou viver. Na quarta, eu acho que eu vou viver. Na quinta-feira você já está deitado. Por quê? Porque você não prestou atenção. Tudo aquilo que Deus preparou para você é único e especial, mas provavelmente alguém já viveu algo parecido. Deus te prometeu que você vai ser um pastor? Tem pastores aqui nessa igreja. Conversa com eles. Quais são os desafios? Quais são as lutas? Quais são as vantagens? Quais são os ônus e bônus de ser um pastor? Deus te prometeu um ministério para você cantar? Conversa com alguém que canta. Vai conhecer o futuro. Vai ter contato com aquilo que Deus está te levando para viver. Vai se preparar. Eu já preguei aqui há muitos anos, toda vez que eu venho aqui eu acho que eu falo isso, mas a gente não leva o preparo a sério, quando Deus promete algo para a gente. Jesus, dos 12 até os 30 anos de idade, são 18 anos, ele fica afastado. Você acha que Jesus fica na rua, soltando pipa, jogando bola, fica no TikTok? Não, ele estava se preparando para os 3 anos e meio de ministério que ele ia viver. E muitas das vezes o Espírito Santo fala, eu estou te enchendo, eu estou te avivando, eu estou te preparando, só que você não se prepara para viver aquilo que Ele te prometeu. E sabe qual que é o maior problema da gente não se preparar? Passar mais tempo no deserto do que a gente deveria passar. Quando a gente fala de avivamento, eu sei que na tua casa tem problema, mas Deus, Ele te convida a enxergar pela ótica dEle, não pela sua ótica, porque lá no livro de Gênesis está escrito assim, na terra havia escuridão, abismo, e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus falou aquilo que Ele estava vendo, ou aquilo que Ele queria ver? Exatamente, só que eu e você, nós chegamos em casa e fala, nossa, essa janela está quebrada, nossa, meu marido isso, meu filho aquilo, nossa, essa família, isso daqui não vai para frente, isso daqui não tem jeito. Não, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo te trouxe aqui para te avivar nessa noite e para encher a tua boca de palavras de vida. Libera a vida sobre a tua casa, libera a vida sobre a tua família, libera a vida sobre os teus projetos, libera a vida sobre o teu emprego, libera a vida sobre o teu relacionamento, libera a vida sobre a tua saúde,
Libera a vida sobre o teu futuro. Libera a vida. Libera a vida. Ah, Jesus. Terceira lição que eu aprendo com essa história: quem você ouve influencia a sua visão. Perceba que esses homens passaram 40 dias lá em cima, espiando a terra que Deus ia dar para eles. O que é que aconteceu? Quando eles desceram, eles viram Moisés e começaram diz a Bíblia, a infamar, ou seja, a acabar com a fama da terra que Deus estava preparando para eles. Sabe o que eu aprendo? A negatividade de poucos pode abortar o propósito de muitos. 10 pessoas mal contaminadas podem contaminar todo um ambiente. Muito cuidado, jovem, em quem você tem escutado. Muito cuidado em quem você tem emprestado o teu coração. Porque se você tem ouvido pessoas que não são cheias do Espírito Santo, deixa eu dizer uma coisa, provavelmente essas pessoas estão te ensinando coisas que Deus não quer para a tua vida. Mas se você estiver atento aqui nessa noite, você vai emprestar seu ouvido para Josué e para Caleb, para ouvir aquilo que eles viram. Sabe quais são os maiores problemas dessa geração? Olha só, pensando em jovens dos 13 aos 20 anos de idade, excesso de comparações, ficam ali na rede social, se comparando, vendo a vida do outro, que o outro tem uma casa boa, tem um carro bom, uma viagem boa, sobrecarga de informações, estímulos, pressão para dar certo o mais cedo possível, porque antes dos 30 anos, se você não for milionário, você não serve mais para nada não, tem que ser milionário antes. Falta de propósito e direção clara, isolamento emocional e falta de vínculos profundos, ansiedade com medo do futuro e depressão. São as dores da sociedade hoje em dia. Jovens, vocês são crentes, mas na escola vocês têm amigos que têm essas dores ou eu estou falando besteira? Sim ou não? Oh meu Deus do céu, não? Sim ou não? Pois é. Eu vim aqui hoje te apresentar uma outra proposta de vida. Eu vim aqui hoje dizer para o teu coração que talvez esteja sem esperança. O teu coração que talvez não acredite tanto como você acreditava antes. Mas deixa eu te dizer, não foi você que veio sozinho nessa sexta-feira gelada. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para mudar a direção da sua vida, para mudar o destino da tua vida e para te lembrar que Ele tem uma obra maravilhosa para fazer em você e a partir de você. Cuidado, cuidado com quem você tem emprestado seus ouvidos. Quarta lição, a verdadeira batalha, ela acontece dentro de nós. Sabe por quê? A guerra com os gigantes seria vencida por quem, gente? Por Deus. Era Deus que ia se encarregar de dar vitória para aquele povo. Estamos falando de um Deus que tirou o povo do Egito. Estamos falando de um Deus que tinha acabado de abrir o Mar Vermelho para aquele povo passar. Você tem dúvidas que essa vitória viria de Deus? Não tem como não vir dele. Só que, diante da visão de pessoas que não têm o Espírito Santo, que não têm o avivamento, o povo perdeu a batalha dentro de si mesmo pela falta de fé. Eles chegaram a dizer que eles se viram pequenos diante dos inimigos como gafanhotos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A forma como você se enxerga, a forma como você se vê, fala muito sobre aquilo que Deus vai entregar para a tua vida. Porque se você se vê como pequeno, como um gafanhoto, frágil, limitado, tudo bem, sem Jesus você é assim mesmo, eu também sou desse mesmo jeito. Mas se você se vê com o Espírito Santo aqui dentro, e pequeno como um gafanhoto, amigo, nem Deus fez nada por esses homens.
Mas se você se vê como um vitorioso, como um vencedor, e alguém cheio do Espírito Santo, ninguém fica na tua frente. A forma que você se enxerga precisa ser parecida com a maneira que Deus te vê. Por quê? Porque Deus não vê o homem como o homem o vê. Você está se vendo agora nas suas limitações, em 2025, eu estava ali há pouco ainda orando e falando com o Senhor: Deus, eu te louvo tanto porque o Senhor não é o Deus apenas dessa semana, o Senhor não é o Deus apenas dessa noite, o Senhor já está em 2030, o Senhor já está em 2050, o Senhor já está lá na frente, que eu nem sei se eu vou chegar, mas o Senhor já está lá. Por quê? Porque Ele é o Pai da eternidade. Você se vê do jeito que você está agora, mas Deus já te vê preparado, fortalecido, cheio e cheia do Espírito Santo, para poder viver o propósito dEle na tua vida. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar vantagens em nós. Eu sei que às vezes a gente tem problemas em encontrar prodígios em nós, de certa forma. E aí vem aquela voz: ah, mas o seu cabelo. Ah, mas o seu corpo. Ah, mas o seu dinheiro, ou a falta dele. Ah, mas a casa que você mora. São tantos as. Mas qual que será que é o a que o Espírito Santo quer falar? Você já parou para entender a preciosidade que é você? Nesse exato momento, às vezes a gente quer se acostumar com milagres grandes, né? Uma pessoa levantar de uma cadeira de rodas, uma pessoa ressuscitar, algo parecido. Mas você tem noção do tanto de veia que está passando dentro do teu corpo, o sangue que está correndo, o teu cérebro funcionando enquanto eu estou falando, você está me ouvindo, você não está em cima de uma cama precisando de um aparelho de respiração para poder respirar. Você já parou para pensar o privilégio que é ser você? Não deixa as lutas, não deixa os problemas, não deixa as situações roubar aquilo que o Espírito Santo entregou para você, não. Se você está aqui, você sabe aquilo que Ele te prometeu, você sabe aquilo que Ele colocou em você. Você vai chegar não pela tua competência, mas é pela palavra dEle, é pela fidelidade dEle. Então, em nome de Jesus, olha para você como alguém que foi criado por Deus, porque na realidade você é imagem e semelhança dEle. Você não nasceu no ano errado, você não nasceu na família errada, você não nasceu no tempo errado, você foi criado para o propósito de Deus nessa terra. Você não é um erro, a sua família não é um erro. Eu sei que você está com o coração assustado, está com medo do que está acontecendo lá dentro de casa, mas o Espírito Santo te trouxe aqui para te acalmar. O Espírito Santo te trouxe aqui para limpar coisas que não fazem sentido, tirar alguns carrapichos que a gente pega no meio do caminho. Ele veio aqui para dizer que Ele ainda é com você. Ah, Jesus. Quinta e última lição. O tempo que eu passo sem agradar a Deus pode se multiplicar no deserto que eu não deveria ficar. Capítulo 14, verso 34, diz assim, Deus dizendo: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós a vossa iniquidade 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Você já parou para pensar que por falta de não ser intencional, não buscar direcionamento do Espírito,
e não ser guiado por ele, por conta do vacilo de 10, praticamente milhões, que era o tamanho do povo de Israel, ficou sem acesso àquilo que Deus prometeu por 40 anos. Irmão, estou falando de 40 anos sem internet, sem Instagram, sem WhatsApp, sem um monte de informação. Era 40 anos no deserto. Eu me pego a perguntar, quantas coisas que nesse exato momento eu estou errando e ainda não recebi aquilo que Deus me prometeu, porque eu ainda não aprendi aquilo que Ele tem para me ensinar. A maior inquietação, ou uma das maiores inquietações de um cristão, deveria ser: Deus, o que eu não estou entendendo ainda? O que eu não me liguei ainda? Sabe por quê? Olha que louco. Deus te prometeu algo? Você tem promessa de Deus, sim ou não? Entre promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Se Ele prometeu, já existe. O que não existe ainda? O meu e o teu preparo para poder alcançar aquilo que Ele nos prometeu. A nossa capacidade de tocar, de administrar o recurso que Ele vai colocar na nossa mão. A pergunta tem que ser: o que eu não aprendi ainda, Deus? Porque se por um lado eu sofro consequências pela desobediência, por outro lado, a obediência faz o tempo ser remido. A prática da obediência me aproxima do cumprimento da promessa. Jesus está no casamento. A mãe dele fala para aquelas pessoas: tudo que ele falar para vocês, faça. Acabou o vinho, foram até ele. O que ele pediu para fazer? Pega as talhas e encheram de água. E o que aconteceu? Teve vinho, teve milagre. Você já parou para pensar, se tivesse acabado o vinho, quanto tempo demoraria para comprar vinho novo? Se é que tinha aquela quantidade de vinho disponível naquela região? Mas por conta de uma obediência, o milagre acontece. Os discípulos estão no barco com Jesus. Aquela ventania, aquelas ondas começam a querer submergir o barco. Aquele vento forte. Aqueles homens estão desesperados. Mas eles se lembram que lá atrás, na polpa do barco, quem está dormindo lá? Jesus. Aqui eles estão gritando: vamos morrer! Mas aí ele vem aqui para trás. Lembra que Jesus está aqui e diz para ele: acorda, acorda porque eu estou com medo. Acorda porque eu acho que esse barco vai quebrar. Quando eles vêm e dizem: Jesus, acorda, está cumprindo aquilo que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E quem? Eu vos aliviarei. E darei descanso para onde? Para a vossa alma. Não sei quantos minutos desesperados aqui. O preço de uma obediência que faz Jesus se levantar no mesmo instante. E em segundos, Ele acalma o vento, aquieta o mar e aquela tempestade passa. Se esses homens continuassem aqui no preço da desobediência, quanto tempo levaria para aquela tempestade passar? O preço da obediência é sinônimo de avivamento. Queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ter tantas coisas, mas qual que é o preço da obediência que nós temos pago? Qual que é o caminho que nós temos seguido? Quais são as virtudes que nós temos galgado? Só tem uma forma de sermos cheios do Espírito Santo. Quer que eu te conte qual que é? Seja obediente a Ele.
Não se distraia. O mundo lá fora está cheio de distrações para querer te tirar do alvo, para querer te tirar daquilo que Ele tem preparado para você, mas não desapega daquilo que Ele te falou que vai fazer na tua vida. Se Ele falou que Ele vai te levar, Ele vai te levar. Se Ele falou que tem casamento, tem casamento. Se Ele falou que você vai abrir uma empresa, você já é um empresário. Se Ele falou que você vai se formar naquela faculdade, você já está formado. Mas tem o preço da obediência. Tem o preço de você enxergar solução aonde todo mundo enxerga problema. Sabe o que acontece com Josué e com Caleb? Os dois entram na terra prometida 40 anos depois. Mas aqueles 10 homens que não viram aquilo que eles viram, morrem e os seus corpos dissecam no meio do deserto. Por quê? Deus tem um compromisso com quem consegue escutar a voz dEle e ser obediente àquilo que Ele mandou você fazer. Fica de pé junto comigo.